No artigo de hoje vamos falar sobre o peixe kinguyu ou peixe japonês. Os kinguyu são peixes que diferem em muito de outras espécies para a aquariofilia. São peixes que vivem muitos anos, entre 20 e 30 anos, crescem bastante e por isso precisam de espaço. Kinguyus quando adultos precisam de 50 litros de água por peixe, boa oxigenação, pouco movimento e principalmente boa filtragem. Precisam de espaço porque podem passar de 30 cm. Pelo fato de sujarem bastante a água, necessitam de boa qualidade de água para se desenvolverem. São peixes lentos, devido às mudanças que sofreram durante esses anos de seleção genética. Muitos têm uma deformação muito grande na coluna vertebral, o que os deixou lentos. É chamado também de japonês e peixe dourado, goldfish. O kinguyu teve sua origem na China. Os primeiros registros sobre este peixe datam do período entre as dinastias Shun 265, 419 DC e dinastia Tang 618, 907 DC. São uma espécie domesticada da carpa gibel, de cor predominantemente verde-oliva, e apresentam outras cores e formas. Inicialmente as carpas gibel eram criadas nos monastérios budistas. Alguns séculos mais tarde, o imperador chinês Zhao Gou construiu vários jardins na cidade de Hangzhou. Foram então colocadas carpas de todas as regiões da China. Ocorreram diversos cruzamentos que originaram os primeiros kinguyus brancos e vermelhos, assim como algumas variações hoje conhecidas. A criação dos kinguyus teve um grande desenvolvimento na dinastia Ming. Neste período, os peixes passaram a ser criados em aquários. A criação em aquários possibilitou a seleção e a sobrevivência de espécies que antes não tinham condições de sobreviver nos tanques. Originaram-se então os kinguyus que hoje conhecemos por headcap, telescópio, cauda de foguete, cálico e ovo, sem nadadeira dorsal, entre outros. A exportação para o Japão foi por volta de 1610. Os japoneses então desenvolveram diversas técnicas de reprodução, surgindo novas variedades como o orambá, o celestial, o pompom e o shubukin, ou brocado vermelho. A habitat kinguyu é descendente de uma carpa selvagem conhecida por Carassius auratus. Sua origem é chinesa. A alimentação apreciam vegetais, como pepino, mostarda, alface, agrião, espinafre, acelga, alga nori, lentilha d'água, salvínia e elodea. Já o brócolis, a couve-flor e até ervilhas precisam ser cozidos. Existem rações específicas para a espécie da Alcon e Tetra. Apreciam também alimentos vivos como artêmias, e até pequenos peixes, minhocas e bloodworms que possuem alto teor de proteínas. Como todo peixe em cativeiro, devem ser alimentados alimentos 3 vezes ao dia, manhã e tarde todos os dias. A reprodução dos kinguyus não é difícil, acontece com a chegada da primavera, entre agosto e setembro. A diferença entre machos e fêmeas é bem aparente. As fêmeas geralmente apresentam um ventre mais volumoso, já o macho mostra pequenos pontos brancos, semelhantes a grãos de areia, principalmente ao redor do opérculo, estrutura que protege as brânquias, e também nas nadadeiras peitorais e na cabeça. Estas saliências são chamadas de órgãos de pérola e são utilizadas pelo macho para estimular a fêmea durante a corte. Os kinguyus precisam de um bom volume de água para a reprodução, algo em torno de 70 litros. O ideal é colocar 2 machos e uma fêmea, tendo assim um maior percentual de ovos fecundados. A altura da coluna de água deve ser de 25 a 30 centímetros, a temperatura entre 22 e 24 graus, e pH ligeiramente alcalino 7,0 e 7,5. Plantas flutuantes como aguapé e alface d'água são fundamentais, já que os ovos ficarão aderidos às raízes destas plantas. É no início da manhã que a desova acontece. Há uma grande agitação na água. O macho tenta a todo custo levar a fêmea para a superfície, junto às plantas flutuantes. A fêmea libera os óvulos, que ficam aderidos às raízes e folhas das plantas flutuantes. Em seguida os machos se encarregam de fecundá-los, podendo levar horas, pois a fêmea de kinguyu pode liberar de 500 a 1000 óvulos. Para evitar que comam os ovos ou os filhotes, os pais devem ser retirados, ou remover a vegetação com os ovos para outro aquário, com a mesma água do aquário que estavam. Os ovos quando fecundados são transparentes e nota-se 2 pontos pretos, que são os olhos dos filhotes.
Os ovos eclodem entre 3 e 10, dependendo principalmente da temperatura e da qualidade da água. Doenças do peixe quinguio. As doenças mais comuns nos quinguios podem ser contagiosas se não forem tratadas a tempo. A maioria dos quinguios se recupera se for tratado adequadamente. Doenças como a boca de algodão, hidropísia, as nadadeiras roídas, vermes, ictio e pele de veludo, são as que geralmente afetam os quinguios. Tipos de peixe quinguio. Quinguio comum apresenta cor laranja brilhante, mas pode ser encontrado nas cores vermelha ou amarela. Sua barbatana dorsal é longa, mas baixa. As demais são bastante parecidas às da carpa original. Possui barbatana caudal levemente bifurcada. Quinguio cometa véu possuem as maiores barbatanas entre os quinguios. A barbatana caudal, apesar de dupla, não possui uma bifurcação entre os lóbulos. Tem várias cores diferentes, entre elas, lisas ou malhadas. Nada lentamente, devido ao peso das barbatanas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Aquarismo Recife P.